Colossenses capítulo 1, de 3 a 8. Eu lerei, os irmãos acompanham. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus da verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Feche os olhos, oremos mais uma vez. Senhor Deus, na tua direção, na dependência do Espírito Santo, é que queremos meditar aqui, Senhor, na tua palavra. Direciona-nos, Pai, dirige, Senhor, o nosso pensamento, que estejamos, Senhor, submissos à tua palavra. É que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o nosso segundo estudo nesta carta que foi escrita por Paulo aos Colossenses, dirigida por Paulo aos Colossenses. É uma carta pequena, no qual a gente deve estudar aí menos de 6 meses. A gente vai ter chegado ao final, que a gente vai explorando toda a carta. Como disse, é um estudo bíblico. Então, o que nós fazemos é tirar o que está na Bíblia, com o tema que está lá, para a gente poder estudar. Nesse início, essa carta nos arremete a 4 personagens que são citados, que a gente precisa tratar sobre eles. Primeiro, o texto diz que Paulo é apóstolo de Jesus Cristo. Como já falamos no estudo passado, o que dá autoridade para Paulo de chamá-lo de apóstolo é o fato do próprio Cristo em pessoa ter vindo chamá-lo. Se Cristo o enviou, então ele é apóstolo de Cristo, que a palavra apóstolo vem de enviado. E Paulo, então, se identifica como apóstolo de Cristo. E Paulo, ele que sabia da graça que ele recebeu de Deus, porque quando ele foi chamado por Cristo, foi quando ele perseguia os cristãos. E ele, depois de perseguir tantos cristãos, se tornou pregador do evangelho para os gentios. Paulo era consciente da sua salvação e que ela se deu num contexto de graça, porque ele era um perseguidor. Porque quando a pessoa vai à igreja, ela ouve o evangelho e alguém faz um apelo, ela levanta a mão e vai dizer, mas eu fui à igreja, eu estava num contexto, mas aqui não, o contexto não era de culto, era de perseguição, e ele foi alcançado. Ele diz, eu não fui atrás de Deus, Cristo veio atrás de mim, por isso eu fui salvo. Ele escreve essa carta quando ele estava preso, que a gente estudou Atos, e ele estava preso em Roma, numa casa alugada. Foi quando ele, então, na presença de Timóteo, ele recebeu Epáfras e aí, então, escreveu a carta para os irmãos colossenses. Paulo não conhecia os crentes de Colossos. Ele não conhecia os crentes daquela igreja. Outro personagem era Timóteo. Quem que era Timóteo? Timóteo era um discípulo que se tornou muito próximo de Paulo. Era um braço direito, era alguém que era pau para toda obra, era um homem disposto, um homem trabalhador. Ele tinha um pastorado itinerante, o que podemos chamar assim, porque ele ficava viajando de igreja em igreja. Era diferente o pastorado daquela época. Hoje, pelo fato de ter muitos pastores, é possível que um pastor fique na igreja trabalhando só na igreja. Naquela época, não. Muitas igrejas nascendo e precisavam de apoio, precisavam de cuidado, os pastores ficavam viajando, e Timóteo era um desses. Timóteo tinha um pai grego. O pai dele não era judeu. Ele tinha um pai grego e esse pai era ateu. Ele não era um crente. E a gente vê aí o valor da educação cristã dentro da casa, o fato de Timóteo, ele foi educado na sua vida cristã por sua mãe e por sua avó. Veja, a educação da mãe e da avó foi tão decisiva para ele que a influência do pai não pesou sobre ele. Por quê? Porque a mãe e a avó estavam constantemente ensinando, falando do evangelho, foi quando ele se converteu então. Timóteo foi um importante personagem da igreja primitiva. No momento dessa carta, ele estava com Paulo lá em Roma, possivelmente de passagem, como ele sempre fazia.
Timóteo, ele morreu na defesa do evangelho, numa passeata de pagãos, quando eles estavam adorando a demônios, e ele chegou e foi falar contra eles, acabaram dando uma paulada, e assim morreu Timóteo. Morreu na defesa do evangelho. O outro personagem que se apresenta aqui no texto também é Epáfras. Pouco se sabe dele, mas se sabe que ele era um discípulo, um homem que aprendeu e que não ficou parado. Ele se tornou o ministro ou o pastor da igreja de Colossos. Ele começou aquele trabalho. Veja, como eu disse, era tudo diferente. Os trabalhos começavam na casa de alguém, ali começava a igreja, aquele grupo ia crescendo, e aí eles ficavam, então, fazendo esses cultos aí nas casas. E Epáfras se tornou pregador, por isso fala, quanto a vós, fiel ministro. Ele se tornou pregador e ele pregava a salvação pela graça. Só que na igreja de Colossos, surgiu no meio delas tanta coisa para perseguidor fazer, tem que mexer com aqueles que estão falando a verdade, né? A doutrina chamada gnosticismo estava atingindo aquela igreja. As pessoas estavam ensinando coisas diferentes. Por exemplo, o homem é salvo pelo seu conhecimento. Um homem que tem pouco conhecimento, ele não tem valor nenhum. No caso, a gente vê Cristo valorizando homem, mulher, negro, branco, escravo, todos eram importantes para Cristo. Então, essa heresia, ela dividia a igreja em escalas, quem é mais importante, quem é menos e quem não tem valor nenhum. E aí, então, diante dessa heresia, Epáfras não tendo capacidade de combater, o que ele fez? Ele viajou para conversar com Paulo, para que Paulo, então, escrevesse uma carta para poder direcionar e resolver aquela questão. Ele fez o correto. É o que nós devemos fazer. Quando a gente não sabe lutar por um assunto, o que a gente faz? A gente busca alguém que é mais forte, alguém que tem mais conhecimento. Então, foi isso que ele fez. Os crentes de Colossos não conheciam Paulo. Eles se converteram a Cristo com a pregação de Epáfras e eles constantemente eram alvos, então, não só desses, mas de outros heréticos também. Eles passaram por uma conversão real. Irmãos, infelizmente, nós temos visto hoje muitas pessoas que se dizem convertidos, mas que não abandonam o mundo. Dizem-se convertido, mas ficam lá e cá, sem tomar um posicionamento. A igreja de Colossos, apesar do pouco conhecimento que eles tinham do evangelho, eles tomaram um posicionamento de defender o evangelho e viver o evangelho. Eles formaram uma igreja que dava prazer aos seus líderes. Quando Paulo orava por eles, em vez de Paulo chorar por eles, Paulo dava ações de graças. E ele diz aqui que ele dava muitas ações de graças. E esse vai ser o nosso tema. Uma igreja que provoca ações de graças nos seus líderes. Uma igreja que não é motivo de tristeza, mas de alegria. A igreja não foi feita para ser motivo de tristeza para os líderes. A igreja foi criada por Cristo e Cristo deu a sua vida por ela para ser motivo de alegria, de contentamento. Um dos incentivos de Paulo para que as pessoas doassem, financeiramente para a igreja, era para que quando uma pessoa recebesse aquela oferta, ele dizia o quê? Graças a Deus. Ele diz, eu fico feliz porque as pessoas agradecem a Deus e não a pessoa que doou. Na maioria das vezes, nós agradecemos quando estamos satisfeitos. E Paulo estava satisfeito. Ele estava satisfeito com as notícias que ele recebera daquela igreja. Então, veremos então que a igreja que provoca ações de graças a Deus é a igreja que demonstra uma fé verdadeira em Cristo. Irmãos, quando a gente fala de uma fé verdadeira, é porque existem fé falsa. Existem vários tipos de fé que não são fé. Não se trata da salvação. A pessoa diz, você é uma pessoa de muita fé. Mas como que ele é uma pessoa de fé se ele nem conhece a Cristo? Como ele pode ser uma pessoa de fé se ele despreza a Deus? Será que é fé verdadeira? Vamos lá, Paulo diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo. Fé, no sentido geral, todo mundo tem fé. No sentido geral. A confiança de que algo bom irá acontecer tem sido confundido com fé. Sendo assim, se uma pessoa acredita que será socorrido quando está com um carro quebrado na estrada,
para ele dizer, eu sou uma pessoa de fé, porque eu criei que ia aparecer alguém. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Porque pode ser que passe alguém, como pode ser que não passe ninguém. Então, é um pensamento positivo. Acreditar que vai ganhar na loteria, quando fez um jogo, para muitos isso é, eu fiz uma fezinha. Acreditar que vai ser curado de uma doença grave, quando o médico dá o diagnóstico de uma doença incurável, para eles é fé. Mas será que todo mundo que tem alguém doente e ora, será que de fato essa pessoa vai ser curada? Ele pode ter fé ou ele tem fé que Deus pode curar? Não é que Deus vai curar, tem uma diferença. Acreditar que o time vai fazer o gol quando os dedos estão cruzados, ó, cruza os dedos, está lá, vai, chuta, gol, viu? Fez o gol porque eu tenho muita fé. Isso não é fé, isso é torcida, é diferente. Então, isso pode ser acreditar que isso é confiança ou esperança de algo bom pode acontecer, mas isso não é fé. Fé, meus irmãos, como diz Hebreus 11:1, fé, ela traz certeza. Fé não traz esperança. Fé traz certeza. Esta não é uma fé que provoca ações de graças. Esse tipo de fé pode se tornar alvo de frustração e de revolta contra Deus, porque nem sempre quem espera dessa forma vê-se contente com resultados. Deus, ele pode decidir o contrário do esperado. Você diz, eu sou uma pessoa de fé, vou orar para que minha filha seja curada, aí de repente a filha morre. Aí você diz, oh Deus, o que foi? Eu tive fé. Não, mas não é isso. A gente ora pedindo a Deus que faça a vontade dele. Nós oramos crendo que Deus pode fazer. Deus é que vai decidir. Nós nos submetemos à vontade dele. Muitos se frustram porque empenharam sua confiança em algo improvável que não aconteceu. Pelo nosso país ser um país cheio de fé dessa natureza, muitos brasileiros são extremamente supersticiosos. Vidro que quebra, gato preto que passa na frente, levantar com o pé esquerdo, por exemplo, para pessoas que creem dessa maneira, eles acham que vão ter um dia muito azarado se uma coisa dessa acontecer. Inclusive crentes, muitos crentes têm medo dessas coisas. Em contrapartida, se andar com um trevo de 4 folhas, uma nota nova, um pé de coelho ou uma figa no bolso, pode ser determinante para um dia cheio de acontecimentos agradáveis e de muita sorte. Será que isso é fé? Esse tipo de fé deixaria algum pastor dando glórias a Deus? De maneira nenhuma. Esse tipo de fé mostra o coração supersticioso. E o dicionário, ele diz que superstição é um ato de ignorância. Isso não é fé que agrada a Deus. A superstição tem sido uma pedra no sapato de muitos líderes evangélicos, pois os fiéis desenvolveram esse tipo de culto pagão, cheio de superstição, cheio de rituais especiais para alcançar bênção. Eu citei aqui na quarta passada, o pastor e a mulher dele, não sei dizendo-se pastora, soprando no balão para poderem levar a palavra profética para casa. Só paga R$500 de um balão cheio de ar do pastor. E diz, olha como é barato levar. Veja, irmãos, isso é fé mística, cheia de superstição. Ninguém precisa levar foto para Deus, ver quem é para poder responder oração. Não precisa e não adianta levar vassoura que tira maus espíritos. É por isso que nós temos notícias de culto cheio de rituais, de objetos sagrados e de elementos estranhos à palavra de Deus. A igreja que provoca ações de graças é uma igreja como a igreja dos Colossenses, que provoca comentários por causa da sua fé em Cristo. Essa, sim, é a fé que os líderes agradecem a Deus. Uma igreja que tem a fé somente em Cristo é sempre uma igreja vitoriosa, é uma igreja espiritual, enquanto que a igreja supersticiosa será sempre uma igreja problemática. O evangelho é pregado para a salvação dos perdidos. Porém, somente tendo um coração receptivo, ou seja, cheio de fé, é que o ouvinte receberá com prazer a mensagem ouvida.
e crendo se dobrará diante do Senhor como seu Salvador. A fé mística, ela prende as pessoas à terra. A fé em Cristo prende as pessoas aos céus. Olha a diferença. Uma é fé salvadora, a outra fé condenadora. Porque quem prega a fé dessa maneira vai fazer com que as pessoas se prendam a este mundo, a receber bênção deste mundo, enquanto Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Ter a fé salvadora no coração é um privilégio dos escolhidos de Deus. Essa fé, ela não brota no coração de todos. A fé salvadora é imputada no coração do pecador para que ele creia, como aconteceu com Abraão. Romanos 4:9 diz: a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Ele não recebeu, ele não produziu, ele não buscou. Deus deu a ele a fé, imputou no coração. Por isso, quando Deus disse: sai da tua terra, do meio da parentela, ele creu e foi para onde Deus mandou, porque Deus imputou no seu coração a fé. O mesmo aconteceu com Noé. Noé, lá em Gênesis 6:8, diz que Noé achou graça diante do Senhor. A graça de Deus moveu a Noé para que ele não fosse igual a todos os outros da sua época, corrompidos e perversos e condenados por Deus. A fé não é de todos. Ela é daqueles que Deus privilegiou, dando-lhes a salvação, e lhes deu a fé para que se apossassem dessa salvação. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2, diz: porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Eu estou falando da fé salvadora. Essa outra fé de acreditar que pode acontecer, todo mundo tem esse grau de confiança. Eu estou falando da fé salvadora. E em Tito 1:1 diz: para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então, fé salvadora é a fé que Deus dá para levar aquele que Ele quer salvar ao encontro do Senhor. Se uma igreja demonstra ter fé verdadeira em Cristo, ela não terá a fé mística e falsa. Ela terá a fé que regenera, que transforma, que santifica. E assim ela será excelente, ela será santa, ela dará motivo para que o seu líder diga: graças a Deus por minha igreja. Colossenses, eles ouviram o evangelho pregado por Epáfras e eles creram. O Espírito Santo lhes abriu o coração, imputou neles a fé, essa fé salvadora, e eles creram em Cristo. Eles não criaram nenhuma novidade para o culto, eles não criam invenções humanas, eles criam no Filho de Deus para a salvação de sua alma. Por esse motivo é que Paulo estava grato. Deus os escolheu para serem salvos, e a confirmação disso é a fé que eles demonstravam. Esse é um tipo de fé que, como pastor, desejo ver na igreja, ver em todos os membros, porque é essa fé que direciona para os céus. A fé de que tudo vai acabar bem pode falhar, pois nem sempre Deus faz com que tudo acabe bem, como nós desejamos. E até corremos o risco de nos frustrarmos. Mas a fé em Cristo nunca deixará ninguém envergonhado, pois aquele que crê em Jesus como seu Salvador, sem dúvida nenhuma e sem risco de falhar, será salvo da ira de Deus e tem garantido um lugar de paz no paraíso de Deus. Essa fé que você tem? É essa a fé que brota no teu coração? Nós veremos também que a igreja que provoca ações de graças é aquela que vive em comunhão com os irmãos em Cristo. Versículo seguinte diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos do amor que tendes para com todos os santos. É preciso ter amor um pelo outro. As pessoas falham. Gosto muito da Carmen. Mas aqui e acolá, durante a nossa vida, um dia a Carmen não vai estar bem, e a Carmen vai dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa que vai me ofender. Você não está livre disso, Carmen. E por mais que você goste de mim, um dia eu vou falar qualquer coisa que vai te ofender, mesmo que eu não queira, porque nós somos assim. As pessoas são assim. Relacionamentos humanos estão propensos a terem problemas. Nós precisamos ter comunhão com Deus em primeiro lugar, e esta comunhão deve gerar comunhão com os nossos irmãos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, entre outras coisas, nós vimos lá da comunhão necessária entre os membros do corpo de Cristo. No capítulo 16, versículo 22, Paulo deixou claro:
que se alguém não tem comunhão com Deus, ele também não pode ter a nossa comunhão. Se alguém não tem comunhão com Deus, não podemos dar a ele para que ele usufrua da nossa companhia. É perigoso. Se a igreja vive a comunhão, ela viverá sob bênçãos divinas. É incrível o quanto mensagens sobre comunhão é necessária à igreja. Mesmo sendo o conhecimento de todos do valor que Deus dá à união, os membros da igreja sempre se pegam ali em discussões e coisas, discórdias que provocam divisões. Verificamos quantos males e problemas podem ser causados por algumas palavras mal compreendidas ou mal ditas e de modo irrefletido. Fica claro que as pessoas não estão assim tão dispostas a viver a comunhão como Cristo deseja para o seu corpo. No capítulo 16 de Romanos, nós vimos que a presença daqueles que provocam divisão, tira para fora, expulse daí. Gente que provoca divisão no meio da igreja deve ser afastado do meio dela. A falta da comunhão entre os membros da igreja sempre foi um problema, sempre foi um empecilho para as bênçãos de Deus para a igreja. Quando a gente lê em Atos 2, 42 e 47, nossa, mas parecia que aqueles crentes dessa igreja eram quase anjinhos. Parecia assim que tinha uma auréola voando, era a igreja santa, uma igreja exemplar. Mas a gente vê logo no capítulo seguintes ali, foi necessário que fizesse a eleição de diáconos, porque eles estavam brigando, estavam preferindo uns e deixando os outros de lado. Isso mostra que a igreja precisa ser lembrada da comunhão que deve ter com o irmão. Não é porque o irmão vai ser sempre uma bênção, não. Às vezes ele pode ser usado por Deus até para tratar o nosso coração. Paulo ele diz que é até bom que hajam partidos na igreja, para que os aprovados sejam revelados. Como assim? Porque quando uma pessoa provoca o outro, é que se vai ver se essa pessoa de fato está sendo trabalhada por Deus ou não. Agora, se alguém mexe com você e já parte para a briga, os dois estão precisando ser tratados. Porque quando alguém te fere, o que Jesus manda fazer? Se te chama, bate no rosto, dê o outro lado. Então, isso aconteceu porque os crentes se esquecem, como acontece hoje, do modo como Jesus, ele quer que a sua igreja viva em comunhão. Há uma quantidade enorme de denominações. Essas denominações nasceram por causa de confusão. Nenhuma delas nasceu para abrir outra igreja para a glória de Deus, não. Nasceu para eu abrir a minha igreja, para eu não submeter às autoridades que vêm sobre mim. Eu vou abrir a minha igreja com o nome da minha igreja. Esses líderes desses grupos, daqueles que perderam fiéis, choraram a falta de muitos irmãos. Irmãos que deveriam estar dando glórias a Deus pelo fato de estar vivendo unido. Paulo, no texto, ele dava graças a Deus em suas orações. Ele ficou sabendo do amor que os colossenses manifestavam para com todos os santos da igreja. Uma observação: santos não são ídolos, não são aquelas estátuas. Santos, a Bíblia toda, ela mostra que santos são aqueles que creram em Cristo, que estão sendo santificados pelo Espírito Santo, que foram separados para a salvação. Então, na linguagem bíblica, eu e você, e todos os crentes em Jesus, e todos os nossos filhos são santos do Senhor. Então, foi louvável, foi um motivo de ações de graças, o amor que os colossenses manifestavam uns pelos outros e por aqueles que pregavam o Evangelho. Mas, em terceiro lugar, irmãos, nós veremos que a igreja que provoca ações de graças a Deus é aquela que tem o pé na terra e o coração nos céus. Como assim? Veja o que ele diz. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Eu louvo a Deus porque vocês têm esperança de ir para os céus. Porque a esperança de vocês é que move a vida de vocês olhando para os céus. Quem espera os céus não se corrompe. Quem espera pelos céus não cai em pecado. Quem espera pelos céus vai estar sempre motivado a estar na presença de Deus, que é santa, que é augusta, que é pura, que é perfeita. Então, a igreja motivada pela esperança dos céus, ela tem o pé na terra, mas ela tem o coração lá nos céus. Paulo disse que o penhor da carne é inimizade contra Deus,
pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quem está preso à carne, que é guiado pela carne, vai se prender a esta terra. E Paulo diz que nós devemos matar a nossa carne, matar a natureza terrena. É verdade que não se pode amar a Deus e ao mundo. Jesus deixou claro que tem de haver uma decisão, ou Deus ou mundo. Não se pode servir a dois senhores. Como é que manifestamos amor a este mundo? Quando nós valorizamos bens terrenos acima até mesmo da nossa vida. Quando pessoas preferem morrer a não perder o bem. Espera aí, o que vale mais a sua vida? O seu celular? O seu carro? Os seus bens? Será que a vida não é mais importante? Ah, pastor, mas eu não ia deixar. Você vai estar mostrando que aquelas coisas têm mais valor do que a sua própria vida. Quando coloca os seus familiares de lado por causa de dinheiro, por causa de bens, por causa de prazeres. Quando deixa a fidelidade da esposa, a fidelidade do esposo para momentos de prazeres. Quando priorizamos prazeres terrenos com maior intensidade do que amamos a Deus. Veja, irmãos, que a gente vive isso constantemente. O culto é sempre longo. Já viram uma coisa, como que o culto é longo? Como que o culto é cansativo? No entanto, as pessoas assistem um filme durante 2 horas, não se levantam para ir no banheiro, não se levantam para beber água, não reclamam. Mas o culto, oh meu Deus, esperar aí 40 minutos de mensagem é demais. Quando a gente demonstra maior interesse pelas coisas do mundo do que com as coisas de Deus, a gente está amando o mundo. Quando nos fazemos escravos dos nossos desejos. É como acontece com viciados, que o vício toma conta e ele não consegue dominar a si mesmo. Tem que mostrar o seguinte: quem manda na minha vida sou eu. Cristo é Senhor da minha vida, eu não vou me deixar vencer por vícios. Ele é Senhor da minha vida e Ele tem que mandar e não o vício mandar na minha vida. É assim que a gente se livra de vícios. Todos sabem que necessitamos de alimento, de vestuário. Nós precisamos de diversão e de prazeres. Não há nada de errado em querer essas coisas, querer se divertir. Porém, a busca excessiva desses prazeres leva à luxúria, leva à glutonaria, leva a pecados. Todo excesso é pecado. Deus é o maior interessado em que tenhamos prazer. Deus, Ele quer que nos alimentemos bem, que tenhamos prazer. A Bíblia fala claramente disso. Marido, tenha prazer com a mulher da sua mocidade, sacie-te em seus seios. Olha o livro de Cantares. Ali fala de um relacionamento sexual de um casal. A Bíblia manda ter prazer. Tanto é que a Bíblia, ela diz o seguinte: determinação de Deus. Se houver uma guerra e tiver um rapaz que acabou de casar, ele não poderá ser mandado para a guerra com menos de 1 ano. Sabe para quê? Para que ele fique promovendo o prazer da sua esposa. Isso é ordem de Deus. Deus está interessado no prazer. Então, o prazer que Deus não quer é o prazer pecaminoso. O crente é um peregrino por natureza. Hebreus 11:13 diz que somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Estamos na terra, porém nós não somos da terra. Nós somos dos céus. A conversão nos coloca numa situação diferente de todos os outros desse mundo. Apesar de termos nascido neste mundo, de termos parentes nele, nós somos tidos por estrangeiros aqui. Essa não é a nossa pátria. E o povo desse mundo não são os nossos irmãos. E Efésios 2:19 diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, com a conversão, nós somos direcionados para os céus. Assumimos uma nova pátria, um novo povo com os nossos parentes. É por isso que nos tornamos como irmãos, pois em Jesus Cristo somos adotados por Deus como seus filhos para a salvação eterna. Quem pensa nos céus tem uma vida produtiva, com menos riscos de cair em pecado. Esse que nasceu de novo procura viver de modo santo, como Deus é santo. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhe para o autor e consumador da fé, não olhe para esse mundo. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o cristão evita olhar para os prazeres do mundo e desejá-los. Jesus, ele nos ensina que o nosso tesouro, aquilo que o nosso coração deseja, deve estar nos céus. Sendo uma igreja que vive na esperança dos céus, ela viverá feliz e fiel. Ela dará aos seus líderes momentos de alívio, de satisfação, e vai evitar disciplinas que trazem tantas tristezas para a liderança da igreja. Se tudo vai bem, a igreja está andando em fidelidade, então há motivos vários para os pastores dizerem: graças a Deus por minha igreja fiel. Dissemos que a igreja que provoca ações de graças é aquela que tem os pés da terra e coração nos céus, porque Paulo disse que dava graças por causa da esperança que está preservada nos céus. Com a conversão, os colossenses mudaram o foco da sua visão espiritual, direcionaram o seu olhar para o céu. Paulo confirma que esse modo correto de agir do capítulo 3, 1 e 2, quando ele diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Então a melhor maneira de nos protegermos é pensar nas coisas de Deus, envolver o nosso coração nas coisas divinas. Como vivemos nesse mundo, é necessário ter os pés bem firmes na terra. É preciso trabalhar com zelo para sustentar a família, para pagar as contas, ser responsável com as nossas obrigações e obedecer às leis civis. Devemos fazer tudo isso, mas com os olhos e o coração nos céus. Essa esperança foi implantada no coração dos colossenses quando eles ouviram a palavra da verdade do Evangelho. Eles não ouviram o Evangelho falso que direciona o coração deles para a terra. Eles ouviram o Evangelho de verdade. Eles entenderam a graça de Deus da verdade. Eles foram instruídos na doutrina da graça por Epáfras. E eles então mudaram de vida. Aqui está o incentivo maior para a evangelização. O incentivo é que um povo sem esperança, ao ouvir o Evangelho, será regenerado pelo Espírito Santo. Recebe os seus corações a esperança de Cristo. Passam a crer e ser um povo especial com a nova pátria que é o céu. Essa transformação aconteceu quando ouviram o Evangelho. Será que tudo que tem sido pregado por aí é Evangelho? O que eles têm ouvido os encaminha para o céu? O comportamento deles é comportamento de crente, porque não é só estar dentro da igreja. Quando eu fechei meu comércio, quando me tornei pastor, naquela época, há 20 anos atrás, eu tinha mais de 20 mil reais de cheques sem fundos. Todos eles de pessoas que chegaram na igreja se dizendo irmãos. Não eram crentes, porque o Evangelho nos ensina a cumprir o nosso dever, a ser responsável, a não ficar devendo nada a ninguém. O crente dá o exemplo, crente é correto, crente é honesto. E essa transformação ocorre ao ouvir o verdadeiro Evangelho. O teor do Evangelho mostra a situação miserável do homem. O homem longe de Deus é incapacitado de desejar, de buscar por si qualquer bem espiritual. Ele vê as coisas de Deus como repulsiva. O Evangelho mostra que Deus, da sua infinita graça e misericórdia, enviou seu Filho para salvar pecadores. Pecadores condenados por sua culpa, por causa dos seus pecados. E Jesus encravou esses pecados lá na cruz, quando ele deu a sua vida. O Evangelho ainda diz que os salvos devem andar de modo digno do seu Cristo. Porque mesmo tendo salvo, ele voltará e ele cobra de nós que lutemos por viver a vida que agrada a ele. O Evangelho assim pregado induz homens a abandonarem suas vidas de pecado, crer unicamente no Salvador e tê-lo como Senhor de suas vidas. Muitas igrejas pregam o Evangelho escravizador. Pregam que a salvação é um ato da vontade de Deus. Mas depois que a pessoa se converte, se torna uma responsabilidade do pecador. Como que um homem poderá manter a sua própria salvação? Nenhum homem consegue manter-se salvo. O que nos faz continuar firmes é saber que a minha salvação não dependeu de mim. Eu fui alvo da graça de Deus e é esta graça que vai me manter até que eu entre nos céus.
Contrariando esse modo de pensar, a Bíblia ensina a necessidade de obediência e zelo de uma vida cristã, do abandono do pecado, sim, e da busca pela santidade, porém numa salvação não conseguida por méritos, não conseguida por obediência e nem por sacrifícios. Como diz Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. E a fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Os fariseus, na época que Cristo esteve com eles, foram chamados de hipócritas. A sua religiosidade se baseava na obediência externa e numa salvação conseguida por obras, por obediência. Jesus mostrou que nós não podemos pensar assim. Aqui no texto, Paulo diz que o evangelho está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouviste e entendestes a graça, segundo foste instruído por Epáfras. Entenda a salvação pela graça. Se dobre, se entregue, e você será tão grato a Deus que o que vai mover você não será o castigo. O que vai mover o teu coração é o sacrifício de Cristo por você. O evangelho O evangelho pregado por Epáfras se baseava na graça. O fato de aceitar o evangelho, que ouviram e compreenderam, produziu frutos para o reino de Deus. Todos que desejam mostrar obras dignas de salvação, olham para esse mundo, olham para si e caem em tentação, porque não têm forças para continuar. Mas aqueles que confiam na graça divina, olham para o céu, depositam sua confiança nas obras realizadas por Jesus e assim, se por um acaso não tiverem força e caírem, se levantarão confiados que a sua salvação nunca dependeu de sua fidelidade, mas da fidelidade de Cristo. A graça salvadora também é mantenedora dos salvos. Ela faz com que nós perseveremos até o final nos braços de Deus. Os irmãos, nós tratamos hoje sobre a igreja que provoca ações de graças nas orações dos seus líderes. A igreja que provoca ações de graças é aquela que demonstra fé verdadeira em Cristo. Se você ainda tem uma fé mística, uma fé cheia de superstição, joga isso fora. Isso não vai te encaminhar para o céu. Isso vai te afundar nesta terra. É preciso ter a fé verdadeira em Cristo. Mesmo que, olha como a gente canta lá no hino 155, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Não é isso? É isso que a gente acredita? Como também Abacuque diz, se não tiver o gado no pasto, se não tiver ovelhas, ainda assim eu louvarei o Senhor. Isso é fé em Jesus. Quer ele nos dê bênção terrena ou não, a bênção ele já nos deu, que é a salvação. Mas a igreja também, que dá graças, que provoca graças a Deus, é a igreja que vive em comunhão com os irmãos. Vive em paz. Os problemas vão existir, mas se resolvem em paz. E também aquelas que têm o pé na terra, mas o coração nos céus. Como pastor que amo minha igreja, o meu desejo não difere de Paulo, e as minhas ações de graça a Deus têm os mesmos motivos descritos aqui. Desejo que a minha igreja demonstre cada vez mais fé, segura em Cristo, pois assim ela nunca procurará movimentos heréticos, e não por esses que aproveitam a fé vacilante de pessoas. Desejo uma igreja de pessoas que pensam antes de ferir o próximo, e se acontecer de ferir, que se dispõe a pedir perdão e a oferecer perdão. Desejo uma igreja que ame o Senhor, a ponto de abandonar tudo que o afasta dele, porém que vive olhando para o Salvador e desejando a sua glorificação. Uma igreja assim fará com que eu e com que todos os pastores orem a Deus e as suas orações, em vez de lágrimas e intercessões, elas estarão cheias de muitas ações de graças. É o que eu espero desta igreja, e o que eu peço a Deus que sempre aconteça com vocês, que sejam uma igreja que provoque ações de graças, como a igreja dos Colossos provocou em Paulo. Amém, meus irmãos?